Contexto Geral entrevista o advogado, vereador e líder do PT na Câmara Municipal de Fortaleza, Deodato Ramalho. Uma satisfação grande estar aqui na TV União, nesse programa que já é um marco na televisão cearense, o Contexto Geral. Fico honrado pelo convite. Sou advogado, tenho raízes interioranas. Vim lá do interior do Ceará, por parte de mãe. Eu sou, na verdade, de Tauá, com origens tauaense, lá nos Inhamuns. E por parte do meu pai, Deodato José Ramalho, minha mãe é Maria Zélia Cavalcante Ramalho. Sou de Boa Viagem, nascido em Boa Viagem, sertão central do Ceará, aqui a 210 quilômetros de Fortaleza, onde vivi toda a minha infância e toda a minha adolescência. Aliás, uma infância extremamente feliz. Eu sou de uma família muito grande, como é próprio das famílias interioranas. Na minha casa mesmo somos 8 irmãos, na verdade hoje 7, porque o mais velho já é falecido. E venho dessa trajetória que tem essa marca muito profunda do meio rural, né? Convivi muito desde criança, né, com o comum do povo. A minha família, meus pais não eram pessoas de posses, e meu pai era político, e por conta disso, desde, na verdade, praticamente que nasci, que tenho envolvimento na luta política, na luta social. E isso fez com que eu desenvolvesse, né, toda uma personalidade que guarda essas raízes da simplicidade, essas raízes da amizade com as pessoas, né, convivendo cotidianamente com os dramas da população mais humilde, né, vendo isso dentro da minha própria casa por conta desse comprometimento social e político que meu pai já tinha, né. Eu lembro muito bem, por exemplo, da primeira eleição da qual eu participei, né? E quando digo isso, as pessoas se assustam, porque como é que uma criança de 6 anos de idade participa de uma luta política, né? É só para demonstrar, assim, de como a gente veio, de como iniciou toda essa minha trajetória ligada às lutas sociais. Em 62 eu tinha 6 anos de idade e meu pai foi candidato a prefeito da minha cidade, do meu município, lá em Boa Viagem. E como eu disse agora há pouco, eu tive uma infância, portanto, recheada de coisas gostosas, né? Meu avô era fazendeiro, tanto meu avô por parte de pai em Boa Viagem, como meu avô por parte meus avós por parte de mãe lá em Tauá, tinham fazendas. Meu pai também tinha fazenda, então eu tive também essa infância muito próxima do meio rural, muito próxima de banho de rio, de banho de açude, dessas brincadeiras tão gostosas que marcavam muito, né, e que marcaram muito a vida das pessoas, da juventude e da criançada daquela época, né? E isso me fez uma pessoa tolerante, me fez uma pessoa, né, amante da natureza, me fez uma pessoa amante dos animais, e foi, portanto, um início de vida, né, que alicerçou tudo que eu hoje considero que marca a minha personalidade. Então, esse lado também familiar que é muito forte em mim, tenho uma verdadeira adoração pela minha família, particularmente pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai era uma figura extraordinária, faleceu há 34 anos, faleceu em 1978, com 47 anos de idade. E aprendi com ele uma coisa que é fundamental na minha trajetória, que é a humildade e o amor ao próximo. Isso ele me ensinou assim de modo extraordinário e, portanto, essa relação, né, familiar para mim é o alicerce de tudo aquilo que a gente vem construindo ao longo da vida. Me tornei advogado, eu digo que foi por uma consequência muito natural dessa militância que eu já vinha me espelhando no meu pai, e que, aliás, era um apaixonado pela advocacia, embora não fosse advogado. Ele não concluiu os estudos, ficou lá pelo interior, foi vereador muitos anos,
Mas adorava muito a figura do advogado, pelo que o advogado pode representar para a sociedade, como instrumento de transformação da sociedade, como instrumento de realização da justiça. Nesse sentido, desde criança, eu já tinha esse direcionamento. E foi muito forte o despertar disso, quando, por exemplo, eu assisti uma vez um júri popular na minha cidade, né, que o advogado do réu, do acusado, era um rábula. O rábula, para quem não sabe, era aquela figura que não era advogado, mas que exercia o ofício da advocacia, né, e era até reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, na época, como um profissional da área. E o Dr. Eldeni, irmão do Dr. Helder Mesquita, que foi juiz aqui muitos anos aqui no estado de Ceará, falecido há um ano e pouco atrás, e me impressionou profundamente aquele júri, né, que aconteceu na minha cidade. Eu, garoto, fui assistir esse júri e, de fato, ali deve ter despertado, né, de modo mais efetivo, né, a possibilidade de vir a ser advogado. E também, que eu julgo como uma consequência natural disso, era esse sentimento que eu sempre tive, desde criança, de ser uma pessoa muito inconformada, sobretudo muito inconformada com as injustiças. E eu já visualizava na área do direito o caminho natural para você combater aquilo que, para mim, é algo muito marcante no meu sentimento, na minha personalidade, que é essa questão de não me conformar com a injustiça, qualquer que seja ela, em qualquer parte do mundo que se manifeste. Por isso eu elejo como uma das frases muito marcantes e que me atrai muito, né, que é uma frase, que é uma sentença, é a velha frase do grande comandante Che Guevara, quando ele diz: se você se indigna contra qualquer injustiça, praticada contra quem quer que seja, em qualquer parte do mundo, então você é um revolucionário. E um revolucionário, para mim, tem um sentido do humano, do humanista, da pessoa que sabe que veio para o mundo para cumprir uma tarefa em benefício de uma coletividade, não apenas para resolver os seus problemas individuais, da sua família ou de um grupo. Então, essa, para mim, é uma coisa muito marcante. E depois, já com essa militância, antes mesmo de me formar na advocacia, porque também eu tive que conciliar trabalho com estudo. Eu vim para Fortaleza no final de 1974, quando concluí no interior o ginásio, e como eu disse, meus pais não eram pessoas de posses, mas tinha aquela possibilidade de, até por meus avós, que eram mais, digamos assim, mais bem posicionados do ponto de vista econômico, meu avô Francisco Deoclésio Ramalho, outra figura extraordinária, minha avó Francisca Ivanice Thor Ramalho, que também é uma grande referência na minha vida, e vim para estudar em Fortaleza, e já conciliando com o trabalho. Inicialmente fui datilógrafo no Instituto de Patologia Clínica, ali na Avenida Imperador, depois fui datilógrafo da Indústria Plástica Cearense, a IPLAC, que existia ali no Montese. Depois passei no concurso do Banco do Estado do Ceará, e em 75, onde fiquei de 75 a 79. Em 79 passei no concurso para o Banco do Brasil, e mesmo nesse período todo conciliando estudo com o trabalho, trabalhando durante o dia e estudando à noite. No BEC tem até um episódio que eu gosto de contar, e me definindo como um antigo boia-fria urbano, que é porque morava ali perto do Bavião, perto da Lagoa da Parangaba, naquela linda Lagoa da Parangaba, e inicialmente na casa dos meus avós, ali na João Sorongo, no Jardim América, e depois lá na casa que o meu avô cedeu, ali no Pici, no chamado Pici, na verdade perto dali do Bavião. E os irmãos iam terminando o ginásio e iam vindo para estudar. E eu era o irmão mais velho, o mais velho que eu, na verdade o mais velho de todos estava em São Paulo, e eu era o irmão mais velho que ficava lá com a outra meninada, né? E lá nesse período, né, eu ia trabalhar no BEC, e as minhas irmãs faziam a marmita, né? E eu levava a minha marmita lá para o BEC, onde passava o dia trabalhando, e à noite ia para a faculdade, mas levava a marmita exatamente para ajudar no orçamento, né? Diminuir as despesas, por isso que eu me definia como boia-fria urbano, né? E também nesse período, pouco depois de meses no BEC, eu consegui, o primeiro transporte que eu tinha era uma mobilete. Aí, eu não sei se alguém aqui sabe o que é isso, uma mobilete, que é uma pequena moto, né?
Mas depois eu adquiri um táxi, onde tinha um motorista, que era o Raimundo Nonato, uma pessoa queridíssima, aliás, falecido recentemente, um grande amigo, e que a gente mantinha um laço muito forte por conta dessa referência, dessa atuação, dessa parceria que a gente tem. Ele era motorista profissional, ficava durante o dia com o meu táxi, um Vox, um Fusquinha, né? E à noite, 18 horas, eu me entregava o Fusquinha, que era um táxi, lá no Banco do Estado do Ceará. Eu ia para a faculdade, fiz Direito na Unifor, e depois da faculdade eu ainda arriscava e fazia umas corridas de táxi para ajudar no orçamento. Mas nunca deixei, apesar de ter essa ocupação toda, né, inclusive já bancário, participei do movimento sindical, né, lutando pela retomada do Sindicato dos Bancários, que até no começo da década de 80, né, estava nas mãos praticamente da intervenção por parte da ditadura militar, e participamos daquela luta como bancário do BEC, de 75 a 79, onde conseguimos, com a companheira Maria da Natividade Belém Rocha, que foi a primeira presidente depois da derrubada do Estado autoritário, né, e fazendo parte, inclusive, da gestão do Sindicato dos Bancários. E depois na militância da advocacia. A militância da advocacia, na verdade, ela começou ainda como estudante, tanto do ponto de vista de dar os primeiros passos na arte de advogar, porque como eu nunca cortei meus laços com o interior, com minha Boa Viagem, né, mantinha um escritório lá na casa da minha mãe, lá em Boa Viagem, e como não tinha advogado formado na região, os juízes iam contemporizando e aceitando que a gente fizesse petição e enfim, começando a advogar e nessa época sempre advogando para trabalhadores, no movimento social, né, trabalhador rural. A gente já atuei muito nessa área de advogar para trabalhador rural, em questões que tinha a ver com pagamento de renda, com reconhecimento dos direitos desses trabalhadores nos termos do Estatuto da Terra. E essa militância, como consequência, me levou, depois de formado, a atuar fortemente na política da OAB. E na política da OAB, que também comecei ainda como estudante, participando de muitas lutas, e depois integrando os quadros diretivos da Ordem dos Advogados da seção aqui do Ceará. Inicialmente como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, depois fui presidente, muitos anos, dessa Comissão de Direitos Humanos da OAB, depois integrando o Conselho Seccional, inclusive na vice-presidência da OAB. E sempre nessa militância, a gente atuou muito, né, no combate à corrupção. Né? Então, participei como advogado de muitas lutas nesse sentido, e na Ordem dos Advogados, por proposta nossa, criamos a Comissão de Defesa da Moralidade Pública, né, que era exatamente, foi um período muito rico da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Ceará, onde nós aproximamos, eu e um grupo de colegas advogados do movimento social, advogados advogados populares, conseguimos, de fato, fazer com que a OAB saísse, né, a direção da OAB deixasse de ser um espaço onde se expressavam apenas as chamadas grandes lideranças da advocacia, dos grandes escritórios, e passamos a fazer um trabalho de muita aproximação da Ordem dos Advogados do Ceará, estimulando a atuação da Ordem no espaço da luta pela democracia, da luta pelos direitos humanos, inclusive num período que aqui no estado do Ceará foi muito forte, que era o combate à questão da corrupção policial e da tortura. Né? Foi um período onde nós tivemos muitas lutas, né? Inclusive essas comissões de direitos humanos da OAB, da Arquidiocese de Fortaleza, da Assembleia Legislativa, mas particularmente ligado ao movimento popular, que nós conseguimos, por exemplo, dar um flagrante de tortura no segundo distrito policial aqui de Fortaleza, que marcou, assim, de modo muito duro, né, uma denúncia muito clara, muito objetiva, porque dificilmente você tinha denúncias, você tinha situações de fato de arbitrariedades policiais as mais diversas possíveis, mas dificilmente você tinha como comprovar isso, porque as pessoas, via de regra, as pessoas que eram agredidas, que eram
ofendidas e às vezes até feridas e algumas até mortas, os seus familiares não tinham muito a quem recorrer e não tinha como provar, porque via de regra se usava o discurso de que quem era vítima dessa ação, né, violenta eram pessoas envolvidas de alguma maneira com a prática criminosa, e nem sempre era assim. Mas nesse período não, foi numa Semana Santa, houve um fato muito concreto, foi dado um flagrante de tortura numa delegacia de polícia aqui de Fortaleza. Então toda essa caminhada, não é? Todos esses compromissos, né, fizeram com que a gente chegasse até hoje, onde nós estamos, guardando, e o que eu procuro sempre fazer, guardando coerência com toda essa trajetória que a gente fez até aqui.